Beleza, então vamos continuar. A gente está hoje então fazendo a segunda aula do capítulo 7. Né? Deixa eu fazer uma revisão rápida sobre a aula passada, que a gente terminou muito rapidamente. Eu acho que a gente vai retomar hoje de onde a gente parou, então acho que isso é importante a gente relembrar algumas coisas. Na aula passada a gente basicamente viu o formalismo da aproximação harmônica. Tá? Ou seja, dando um passo atrás, a gente está querendo descrever as vibrações cristalinas. Né? E o ponto de partida dessa descrição é você fazer a aproximação harmônica, que é expandir o potencial cristalino, que é uma função das coordenadas dos átomos, que agora vão ser variáveis dinâmicas, podem mudar no tempo, e expandir em torno do mínimo de potencial, e a gente vai tomar só os termos quadráticos, isso significa aproximação harmônica. Tá? Então, a gente viu que na aula passada a aproximação harmônica, né, de R, onde R é um conjunto de todas as posições de todos os N átomos do meu sistema, e 3 coordenadas x, y, z, então é um vetor de 3 N coordenadas. É a energia de equilíbrio, o zero, a energia potencial de equilíbrio, mais o termo harmônico, que a gente conseguiu escrever de uma forma bem interessante e elegante, né? Dessa forma, onde U são os vetores dos deslocamentos dos átomos, né? A partir da posição de equilíbrio, os pequenos deslocamentos, e D é uma matriz chamada matriz de constantes de força, cujos elementos dessa matriz são as derivadas segundas da energia potencial em relação aos deslocamentos dos átomos, né? É uma maneira de entender isso, ou de uma forma equivalente, né? Menos a derivada da força num certo átomo, μ, ou direção, átomo direção μ, quando eu faço um deslocamento num outro átomo direção μ. Tá? Eram 2 maneiras de escrever essa matriz de constantes de força. Okay? Essa é uma matriz 3N por 3N, ou seja, dado que o número de átomos no meu cristal é imenso, né, é uma matriz imensa, né, e a gente, enfim, tem que arrumar uma maneira de resolver esse problema, tá? Para achar enfim, a dinâmica do meu sistema. Tá? Bom. Oi. Fio, não, né? Fi, desculpa. Já estou confundindo aqui. D era outra coisa, né? D vai ser outra matriz, que é a matriz dinâmica. Tá? Obrigado. Bom, Φ, então essa é a matriz de constante de força. Só lembrando para vocês que esses índices μ e Ni, eles são índices que unificam várias coisas. Né? A posição do vetor da rede associada à célula unitária, indicada por um vetor da rede de Bravais R, a posição do átomo da base tal, e a coordenada cartesiana, que eu genericamente chamei de alfa, que pode ser x, y, z. Tá? E o Ni seria um outro qualquer elemento dessa matriz associado a posições R', tal', alfa'. Tá, ok? Então, em algum momento eu usei essa notação mais simplificada, mas em algum momento na aula de hoje eu vou ter que voltar para essa notação mais extensa. Tá? Beleza. Bom, aí a gente fez uma transformação de Fourier, a gente propôs soluções harmônicas para esse problema, né, onde a gente expandiu nossos deslocamentos em termos de modos normais de vibração, que são soluções harmônicas, soluções ondulatórias, né, e cada um desses modos normais a gente definiu dessa forma. A gente usou, na verdade, também uma analogia interessante com um problema que foi possível de resolver exatamente, que é um problema do oscilador harmônico acoplado. Tá? E então, as mesmas ideias surgem naquele problema do oscilador harmônico acoplado, né? E os modos normais que a gente definiu nesse caso específico, nós postulamos, né? Tem a seguinte forma, né? A massa do átomo, m tal, e um E elevado a ik escalar R, menos ômega de K vezes T. Então, a gente
buscou soluções desse tipo, vezes um vetor de polarização, desculpa, é de K. Buscando soluções desse tipo, a gente jogou, né, na equação de movimento e no final a gente encontrou uma equação de autovalores para esse chamado vetor de polarização epsilon, que também assumia uma forma muito, muito simples, que era a seguinte: uma outra matriz chamada matriz dinâmica D de K, E de K, é igual a ômega ao quadrado E de K. Então é uma outra equação de autovalores, só que agora envolvendo esse outro objeto que a gente chamou de matriz dinâmica, que em vez de ter 3n, dimensão 3n por 3n, tem uma dimensão muito menor, 3p por 3p, onde p é o número de átomos por célula unitária. Tá? Então a gente reduziu o problema de 3n, diagonalizar uma matriz 3n por 3n, para diagonalizar uma matriz 3p por 3p para cada vetor de onda K. Muito semelhante ao que a gente fez quando a gente usou o teorema de Bohr para o problema eletrônico. Tá? Enfim, e explicitamente, os elementos dessa matriz dinâmica, D e J, de K, é 1 sobre a raiz quadrada de MI, MJ, a soma em R, aqui entra a matriz de constante de força, φ de R e R''J. Desculpa, a soma em R', né? E E elevado a menos IK escalar R menos R'. Então, isso aí, como eu falei, é uma matriz muito menor, 3p por 3p, o que torna o problema bem mais fácil de ser resolvido. Mais uma vez, esses índices I e J são índices que significam agora, nesse caso, né, tanto a posição do átomo da base tal, como a coordenada cartesiana alfa. Tá? E o J as mesmas quantidades com outros valores, né? Tal linha, alfa linha. Certo? E aí, basicamente, foi aí que a gente terminou a aula passada. Tá? Vamos continuar na aula de hoje. Agora a gente vai aplicar esse formalismo para dois exemplos simples, né? E depois a gente vai fazer algumas considerações gerais sobre os possíveis casos mais complexos que podem acontecer. Tá? O primeiro exemplo que a gente vai considerar não é em 3 dimensões, é em uma dimensão. E é o caso mais simples possível que você pode imaginar. É um cristal unidimensional com um átomo por célula unitária. Então, um átomo na base. Né? Cristal monoatômico. Ok? Então, é o seguinte sistema. Então, eu tenho um conjunto de átomos, todos idênticos, ou seja, todos vão ter a mesma massa M. E eu vou supor que eles estão interagindo de forma harmônica só com seus primeiros vizinhos. Tá? Então aqui é de fato como se eu tivesse molas de constante K ligando cada uma dessas massas M. Certo? Eu tenho N átomos desse tipo, onde N pode ser um número muito grande, e eu vou aplicar também condições de contorno periódicas aqui. Né? Ou seja, o enésimo átomo aqui à direita vai também estar ligado com o primeiro átomo à esquerda. Tá? Então a gente vai aplicar condições de contorno periódicos também
nesse caso. Ok? Eu vou dizer que aqui eu tenho um parâmetro de rede que vale A, né, que é a distância entre primeiros vizinhos, entre dois átomos. E esse é o meu problema unidimensional que eu quero resolver. Tá? Bom, para começar a resolver esse problema, eu vou primeiro reescrever a matriz dinâmica em toda a sua glória, no sentido de abrir esses índices IJ, né, só para deixar explícito, escrever eles em termos de tal alfa, tal linha, alfa linha. Tá? Então, dando um passo atrás aqui, o elemento de matriz da matriz D de K associado ao par tal alfa, tal linha, alfa linha, é igual a 1 sobre raiz quadrada de m tal linha, a soma em R linha de φ R tal alfa, vírgula R linha tal linha, alfa linha, vezes E elevado a menos I K escalar R menos R. Tá? Isso é só a mesma equação que eu tenho aqui, só que eu abri os índices aqui. Então a gente vai fazer todas as etapas da solução do problema. Tá? Primeira etapa vai ser, partindo obviamente da aproximação harmônica, a primeira etapa vai ser obter a matriz de constantes de força φ para o meu problema. Tá? Depois, com os elementos da matriz de constante de força, a gente vai colocar aqui e obter a matriz dinâmica. E aí depois a gente vai diagonalizar a matriz dinâmica para obter ômega ao quadrado, ou seja, as frequências de vibração do meu problema ao quadrado. Tá claro? Beleza. Alguma dúvida aí? Ok, então, primeiro obter a matriz dinâmica. Nota que a matriz de constante de força. Nota que o nosso problema agora se simplificou enormemente, porque eu estou em uma dimensão, certo? E eu tenho só um átomo por célula unitária. Isso são simplificações grandes. Tá? Se eu estou em uma dimensão, em vez de ser uma matriz dinâmica 3n por 3n, vai ser uma matriz n por n, certo? E a matriz dinâmica vai ser o quê? P igual a 1, no caso, e eu tenho uma dimensão. Então é 1 por 1. Então a matriz, na verdade, não vai ser uma matriz, vai ser um número só. Tá? Então é o caso que eu nem vou precisar diagonalizar. A matriz, entre aspas, vai ser um número que vai ser exatamente igual ao próprio alto valor dela. Tá? Então, beleza. Ok, então vamos lá. Obter os elementos da matriz de constantes de força. Então, φ. Então, MCF. Eu vou usar essa definição aqui. Na verdade, substituindo a derivada por razões entre pequenos deslocamentos e forças delta Fmi e delta Umi. Onde agora, olha só, os índices mi e ni, o que eles eram? Eles tinham, era a posição, vetor da base, mas agora só tem um, e coordenada cartesiana só tem um. Então, eu posso identificar os índices mi e ni só com as posições R que identificam a célula unitária. Tá? Então, mi vai ser R, nem vai ser vetor, né, porque é em uma dimensão, e ni vai ser um certo R'. Tá? Onde eu posso, desenhando aqui, um eixo X, nessa cadeia, eu posso identificar, por exemplo, certos valores de R. Eu posso dizer que aqui é minha origem, né? R igual a 0, então
R vai ser igual em verde nessa reta. Aqui R igual a A, aqui R igual a 2A, aqui igual a menos A e assim por diante. Ou seja, de uma maneira geral, a minha coordenada dos átomos, as minhas coordenadas atômicas vão ser R igual a NA, onde N é um inteiro qualquer. Certo? Esse é o meu problema. Beleza. Então, meu feed Mi, na verdade, é um feed R', que é menos DFR, DUR'. A interpretação disso é qual é a força que aparece num certo átomo R qualquer, na posição R qualquer, quando eu faço um deslocamento num outro átomo R' também qualquer. Tá? Num outro ou no mesmo, né? Eu posso ter o elemento diagonal R igual a R' também. Certo? Qual é a razão dessas duas quantidades? Beleza. Então, só para tomar um caso concreto, vamos supor que eu peguei esse cara que está na origem, né, e fiz um deslocamento ΔU no cara que está... Eu vou chamar ΔU de 0, né, porque a posição dele é R' igual a 0. Tá? Eu deixei todos os outros átomos nas posições de equilíbrio, eu só peguei um deles, esse cara que está na origem, fiz o deslocamento dele para a direita. Tá? Quais são as forças que aparecem nos demais átomos? Bom, eu falei que eu estou considerando apenas interações entre primeiros vizinhos. Então, os únicos átomos que vão sofrer alguma força são ele próprio, que eu mexi, e os dois vizinhos mais próximos, um à esquerda e outro à direita. Concorda? Então, essa matriz aqui vai ter um monte de zeros e só vai ter elementos não zero, né, em alguns casos particulares. Por exemplo, quando R é igual a R', nesse exemplo específico, qual é a força no próprio átomo quando eu fiz um deslocamento ΔU para a direita? Supondo que isso são molas ideais harmônicas. Vai ser menos 2K ΔU, concorda? Porque eu vou estar comprimindo essa mola e esticando a outra, cada uma dá uma força K ΔU para a esquerda, certo? Então, aqui vai ser menos 2K ΔU, que vai cancelar com o ΔU, e com o sinal menos, esse elemento de matriz vai ser 2K, quando R igual a R'. Tá? Tá claro isso? E no átomo da direita? O átomo da direita vai sofrer uma força para a direita, na mesma direção do deslocamento, porque essa mola aqui está sendo comprimida. Então vai ser uma força igual a K vezes ΔU. Tá? Então, por causa desse sinal menos, o elemento de matriz da matriz constante de força, nesse caso, vai ser menos K. E o mesmo vai acontecer para o átomo da esquerda. Tá? Então eu vou ter elementos de matriz menos K, quando R menos R', quando o módulo de R menos R', né, for igual a A. Né, é a condição para eu ter primeiros vizinhos. Concorda? E zero em outros casos. Todos os outros átomos não vão sofrer nenhuma força quando eu movo esse átomo da origem por um certo valor. Então, esses são os elementos da minha matriz de constante de força. Está claro isso? Então, se eu quiser escrever explicitamente essa matriz, φ, em linhas e colunas, o que eu tenho? Os termos da diagonal, né, que são R igual a R', eles vão ser iguais todos a 2K. Então, aqui vai ter na diagonal 2K, 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 etc. Até o enésimo átomo, que também o termo da diagonal vai ser 2K. E os termos
envolvendo um átomo e os seus vizinhos à direita e à esquerda vão ser menos K. Então aqui eu vou ter menos K, aqui menos K, e todos os outros vão ser zero. Né? Então aqui tem o 0, 0, 0, 0, etc. 0, menos K, etc. Então, deu para entender a ideia, né? Isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0. Só o primeiro átomo e o último, né? O primeiro átomo, como eu falei, está conectado com o último e o último está conectado com o primeiro. Então aqui nessa primeira linha, o último elemento também vai ser menos K, e aqui também menos K, e por aí vai. Tá? Deu para entender como é que é a estrutura dessa matriz? Essa é a matriz de constante de força do meu sistema. É o que se chama de matriz tridiagonal. Né? Só os elementos da diagonal principal e das outras duas diagonais mais próximas a ela, que são... tirando esses aqui, né? Esses dos vértices, que são não nulos. O resto é tudo zero. Tá? Beleza. Então, fizemos a primeira etapa, que é obter os elementos da matriz de constante de força. Agora vamos calcular a matriz dinâmica. A matriz dinâmica, como eu já antecipei para vocês, vai ser um número, né? D de K. Agora, K também não é mais um vetor, é um escalar, né? Que na primeira zona de Brillouin, em uma dimensão, vai de menos π sobre A até π sobre A. E vamos olhar essa expressão aqui. Bom, aqui eu tenho, todos os átomos têm a mesma massa, né? Então é 1 sobre m, né? E aqui eu vou ter um somatório nas posições R', e esses elementos de matriz, φ, R, R', é elevado a menos IK, R menos R'. Certo? Como eu falei na aula passada, né, isso aqui não depende de R por causa daquele argumento de simetria de translação. Então eu posso definir, escolher o R que eu quiser. Eu posso escolher R igual a 0, por exemplo. Tá? Sem problema. Então eu vou me fixar num certo R, num certo átomo, que é esse que está na origem, e vou ver os elementos de matriz associados a ele e aos átomos vizinhos. Certo? Bom, então isso aqui vai ser 1 sobre m. Repara que agora eu vou ter só 3 termos nesse somatório, concorda? Para um dado R, eu só vou ter elemento de matriz não nulo associado ao termo da diagonal, R' igual a R, e associado ao vizinho da esquerda e da direita. Tá? Então nesse somatório vai sobreviver apenas 2K, que é esse termo da diagonal, e aí um termo que é menos K, aí agora tem que tomar cuidado, né? R menos R'. Eu vou ter um para a direita e um para a esquerda, então vai ficar um E elevado a menos IKA, e o outro também menos K, E elevado a IKA. Tá claro isso? Porque o R menos R' também vai ser não nulo quando o módulo de R menos R' for igual a A. Ou seja, eu vou ter o caso R menos R' igual a A, R menos R' igual a menos A. Tá? Isso vocês estão vendo que é o 2 cosseno de Ka. Tá? Então isso eu posso escrever como 2K sobre M, 1 menos cosseno de Ka. Eu vou reescrever isso de uma forma que parece um pouco mais complicada, mas vai ser até mais fácil. Né? Vou escrever isso como 4K sobre M, 1 menos cosseno de Ka é módulo de seno ao quadrado de... É seno ao quadrado de Ka sobre 2. Tá?
Então, eu vou escrever vezes 2. Esse é 4K sobre M, é seno quadrado de Ka sobre 2. Tá? É só você usar cosseno de Ka, é cosseno quadrado de Ka sobre 2, menos seno quadrado de Ka sobre 2. E usando que 1 é igual a cosseno quadrado mais seno quadrado, você chega nesse resultado aí, tá? Beleza. Como eu falei antes, isso aqui é a matriz dinâmica, é um número, então é igual ao próprio alto valor dela. Então isso é ômega quadrado, né? Ômega quadrado de K. Eu já achei então a relação de dispersão para esse cristal unidimensional, frequência como função do vetor de onda. Tá? Se eu quiser olhar para ômega em vez de ômega ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada disso, e o resultado final que eu tenho é ômega igual a raiz de 4K sobre M, módulo de seno de Ka sobre 2. Essa é a relação de dispersão para fônon, né? Os modos normais de vibração de um cristal em uma dimensão, tá? Com parâmetro de rede A e massa M. Tá claro isso, gente? Beleza? Vamos analisar agora esse resultado fisicamente. Vamos fazer primeiro um gráfico disso aí. Apesar desse modelo ser bem simplificado, a gente vai ver que algumas coisas interessantes já surgem que a gente pode interpretar nesse resultado. Então, aqui eu tenho ômega de K como função do vetor de onda K. E lembrando que, assim como eu fiz para o caso de elétrons, eu tenho que me restringir à primeira zona de Brillouin, que vai de menos π sobre A até π sobre A. Aqui é a minha origem, K igual a 0. E eu tenho módulo de um seno, né? Então, módulo de um seno é uma curva que vai começar linear aqui, né? Seno, né? Mesma coisa para o outro lado. Tá. E ela vai ter o seu valor máximo quando K é igual a π sobre A ou menos π sobre A. Aí o seno de π sobre 2 vai dar 1. O valor máximo aqui vai ser raiz 2, né? 2 raiz de K sobre M. É o valor máximo aqui. Ok. Algumas coisas interessantes já surgem. Vamos olhar para a vizinhança de K igual a 0, por exemplo. Em K próximo de 0 é aproximadamente linear, né? Eu posso aproximar o seno de Ka sobre 2 simplesmente pelo argumento do seno que é Ka sobre 2. Tá? Então, para K próximo de 0, a relação de dispersão que eu tenho é ômega de K vai ser aproximadamente igual a 2 raiz de K sobre M vezes Ka sobre 2. Então, vezes A sobre 2 vezes K. Então, ômega de K aproximadamente igual a A raiz de K sobre M vezes o vetor de onda Kzinho. Tá? Que relação de dispersão é essa? Ah, peraí, são 2 Ks? Não, não confundam. O Kzão é o constante de mola e o Kzinho é o vetor de onda, tá? É que eu sei que muita gente não consegue escrever Kzinho assim e escreve um Kzinho com um K. É complicado de distinguir, mas... Tá? Se você preferir, chama isso aqui de C, a constante de mola C. Tá? Tá, mas eu uso esse K minúsculo muito diferente do K maiúsculo, tá? Esse K minúsculo é qual? É o vetor de onda? Vetor de onda.
Tem várias coisas que se parecem. Tem K maiúsculo, tem K minúsculo e tem ainda a letra grega kappa, tá? Que é muito diferente do K maiúsculo. Tem o kappa maiúsculo. Não, mas aqui está claro, tá? O Kzão é a constante de mola e o Kzinho é o vetor de onda. Beleza. Essa relação de dispersão te lembra o quê? Ômega é uma constante, né? A raiz de K sobre M, que depende só das propriedades físicas do seu cristal, parâmetro de rede, massa, constante de mola. Então, ômega é uma constante vezes vetor de onda. O que isso te parece? Parece uma equação de dispersão para o som, ou para o fóton, para qualquer onda com uma certa velocidade v. Né? Então, isso é ômega é igual a ck. Onde c vai ser a velocidade dessa onda, que é a raiz de k, constante de mola, sobre m. Tá? Bom, mas eu estou falando aqui, não é de qualquer tipo de onda, não é de onda eletromagnética, mas são ondas de densidade mesmo, né? Ondas sonoras. Tá? Então a gente acabou de obter aqui a velocidade do som nesse cristal. Tá? Então, esse C que eu acabei de calcular é a velocidade do som. Então, essa teoria, apesar de bastante simples, já me permite relacionar uma quantidade, sim, que a gente pode medir, né, que é a velocidade do som num certo material, com constantes microscópicas, como a distância entre átomos, a massa de cada átomo, a constante elástica. Né? E repara que vai na direção que a gente espera. Né? Quanto maior a constante elástica do material, quanto maior o K, maior deve ser a velocidade do som, porque essas molas vão ser muito rígidas, né? Então elas vão propagar o som rapidamente. E a massa vai no denominador. Quanto maior a massa, maior a inércia, então maior a resistência para propagar essa perturbação, e aí menor vai ser a velocidade do som. Tanto que os cristais com maior velocidade do som são também aqueles mais rígidos. O diamante é um dos que tem a maior velocidade do som conhecida. Tá? São aqueles que têm a maior constante de mola que identifica, digamos assim, a interação entre os vizinhos. Tá? Beleza. Bom. Agora vamos olhar para alguns modos normais, né? Como é que é o padrão dos deslocamentos dos átomos, né? Aqui a gente não tem vetor de polarização mais, né? Cadê? Eu até já apaguei. Mas o meu modo normal tem um vetor de polarização, mas aqui como eu estou em uma dimensão, isso não faz muito sentido, porque os deslocamentos de todos os átomos só podem ser na direção x. Tá? Então eu reescrevo a minha expressão do modo normal, sem o vetor de polarização. Então, Q K de T também vai a um escalar, né? É 1 sobre raiz de M. Simplesmente é onda plana. É elevado a I K R. Eu posso substituir R igual a NA, né? Porque onde A é o parâmetro de rede, menos ômega T, menos ômega de K. Então, eu estou ilustrando aqui. Se eu pegar T igual a zero, né? Se eu pegar T igual a zero, ou seja, um instantâneo, uma fotografia desses modos normais, aí eu posso ilustrar os deslocamentos dos átomos por um certo instante de tempo. É o que eu estou fazendo aqui nessa figura. Tá? Por exemplo, em K igual a zero corresponde a esse ponto aqui, né? A frequência vai ser zero, tá? E o deslocamento em K igual a zero, repara, se eu coloco aqui,
não vai depender de n, não vai depender da posição. Eu vou ter exatamente o mesmo deslocamento para todos os átomos, que é essa primeira figura aqui. Todos os átomos estão se deslocando pela mesma quantidade na mesma direção. Isso não parece ser, e de fato não é, um modo de vibração, mas é um modo de translação. Tá? Então todo o cristal está transladando, se deslocando por uma certa direção. Ali eu desenhei para a direita, como um todo. Tá? Ou seja, nesse caso, as distâncias relativas não mudam. Eu usei esse argumento na aula passada. Então não tem força restauradora nenhuma, certo? Então é por isso que a gente espera exatamente que para K igual a zero, de fato a frequência seja zero, que é exatamente o que eu tenho aqui. Não tem força restauradora, não tem movimento oscilatório. Tá? Só que quando eu começo a sair de K igual a zero, aí eu já começo a ter modos oscilatórios. Tá? Mas esse resultado já explica para a gente por que a gente chamou... lembra que a gente usou esse argumento para mostrar algumas propriedades da matriz dinâmica, né, que a soma dos elementos numa certa linha é igual a zero, né, e a gente chamou isso de regra de soma acústica? Isso aqui te diz por quê. Né? Ela é regra de soma acústica porque no limite que K é muito pequeno, eu estou tratando desses modos, identificando esses modos de vibração como sendo aqueles associados a ondas longitudinais no cristal, que são som. Tá? São chamados modos acústicos. Tá? E aí a gente chega nesse mesmo resultado. Então faz sentido que ômega seja igual a zero quando K é igual a zero nessa situação. Agora eu vou pegar outro caso extremo, que é a frequência máxima que eu tenho. A frequência máxima ela ocorre quando K é igual a mais ou menos π sobre A. Ou seja, quando eu estou nas fronteiras da minha primeira zona de Brillouin. Tá? Nesse caso, se eu olho aqui, ó, quando eu boto K igual a mais ou menos π sobre A aqui, eu chego à conclusão que quando eu caminho um parâmetro de rede, de um átomo para o seu vizinho, os deslocamentos vão se inverter. Tá? Porque um átomo está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. Um para a direita, um para a esquerda. Um para a direita, um para a esquerda. Tá? Esse é o padrão desse modo normal em K igual a mais ou menos π sobre A. Isso é o padrão não de uma onda estacionária, mas de uma onda... Desculpa, não de uma onda propagante, mas de uma onda estacionária. E quando eu calcular daqui a pouco a velocidade dessa onda, a gente vai ver que exatamente esse modo tem velocidade zero. Mas já dá para ver aqui, né? A velocidade da onda é a velocidade de grupo, ou seja, a derivada da relação de dispersão. E de fato, nas fronteiras aqui, a derivada do seno é zero. E aqui eu também estou ilustrando um K qualquer. Né? Quando eu tenho um vetor de onda qualquer, aí eu tenho sei lá, um cosseno, que seria a parte real desse modo normal, uma onda com certo vetor de onda, lambda 2π sobre K, e aí eu tenho então uma onda propagante. Aqui eu estou ilustrando alguns dos deslocamentos associados a ela. Certo? Tá claro isso? Só para finalizar então esse primeiro exemplo, vamos calcular a velocidade de grupo. Dessas excitações. Velocidade de grupo Vg d ômega dk. E aí basta então tomar a derivada do seno, que vai dar o cosseno, então vai ser 2 raiz de k sobre m, razão sobre m. E aí vai ficar A sobre 2, cosseno de K, A sobre 2. Repara que a velocidade de grupo vai depender de K. Né? Então vai ficar raiz de K sobre M, A cosseno de K, A sobre 2.
Posso também fazer um gráfico da velocidade de grupo como função do vetor de onda k. E é uma coisa que vai ser tipo cosseno. E ela vai a zero na fronteira da primeira zona de Brillouin. Quando k é igual a π sobre a ou menos π sobre a, isso vai a zero. E ela tem o valor máximo exatamente igual à velocidade do som. O valor máximo dela, quando cosseno é igual a 1, vai ser a raiz de k sobre m. E é igual à velocidade do som que eu chamei de c. Tá? Tá claro aí, gente? Então, assim a gente finaliza o exemplo, o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês, que é o caso mais simples possível, que é um cristal unidimensional com a base monoatômica, apenas com um átomo por célula unitária. Beleza. Vamos agora considerar um caso um pouco mais complicado, que é um cristal ainda unidimensional, em uma dimensão, com uma base com dois átomos distintos, com massas distintas por célula unitária. Tá? Então é o segundo caso que eu quero considerar. Vou chamar de B. É o cristal 1D com base diatômica. Então, explicitamente, meu sistema é esse aqui. Vou ter átomos com massa M1, interligados por molas. As molas eu vou manter com a constante elástica K, tá? Interligados a átomos com massa M2 e alternando, né? M1, M2, M1, M2. Tá? Só para fixar o exemplo, eu vou supor que M1 é menor do que M2. As constantes de mola, por simplicidade, eu vou dizer que elas são iguais, K, e também apenas entre primeiros vizinhos. Tá? Então, eu vou dizer que M2 é maior do que M1 nesse exemplo específico. Ok? Beleza. Aqui agora eu vou ter que tomar um pouco de cuidado, tá? Primeiro, vamos tentar antecipar as características da matriz dinâmica. Qual vai ser a dimensão da matriz dinâmica que eu vou precisar diagonalizar agora? 2 por 2, né? Então, eu ainda estou em uma dimensão, só que P é igual a 2 agora. Tem dois átomos por célula unitária. Tá? Então vai ser uma matriz 2 por 2. Então, antes, o que era antes um número, agora vai ser uma matriz 2 por 2. Tá? E eu vou identificar agora, tomar cuidado que isso às vezes confunde. Então, o meu tal vai ser igual a 1 ou 2, né? Os meus vetores de base tal vão ser 1 ou 2, que vão designar as massas 1 e 2. Tá? E eu vou escolher a massa 1 para sentar na origem da minha célula unitária. Tá? Então aqui, vou pegar para cá. O meu parâmetro de rede agora
é isso tudo aqui, repara. Isso aqui é o meu parâmetro de rede A. Concorda? Ele vai de uma massa 1 até a outra massa 1 equivalente. Certo? Então, a distância entre dois átomos agora é A sobre 2. O que eu estou chamando de parâmetro de rede agora é A. É 2 vezes a distância entre dois átomos vizinhos. Tá? Mas por que agora o A é entre não aqui os dois átomos? Né? Porque a gente define A como parâmetro de rede associada à rede de Bravais. Tá? Então, é a distância a partir da qual tudo se repete. Tá? Então, por exemplo, esse átomo aqui, ele vai ter, eu vou chamar, isso aqui eu vou chamar da origem. Tá? Então, aqui ele vai ter R igual a 0 e tal igual a 1. Esse outro átomo, ele é R igual a 0. Tá? A coordenada da célula unitária continua sendo a origem, mas agora tal igual a 2. Esse outro aqui vai ser o quê? R igual a tal igual a 1. Esse outro aqui vai ser R igual a tal igual a 2. Tá? Isso é muito importante ficar claro para a gente não se perder nos índices da matriz dinâmica daqui a pouco. Então, todo mundo entendeu isso? Beleza. Vamos agora fazer o mesmo procedimento que a gente fez antes, né? Eu vou primeiro obter os elementos da matriz de constante de força e depois substituir numa expressão parecida com essa e obter os elementos da matriz dinâmica. Tá? Lembrando aqui também, continuo tendo R genericamente igual a NA, ok? Onde N é um inteiro. Bom, beleza. Então vamos lá. Quais são os elementos não nulos da matriz de constante de força? Agora, a matriz de constante de força, que em geral tinha aqueles índices R, tal, alfa, R', tal, alfa', o alfa continua sendo irrelevante, porque só estou em uma dimensão, mas agora eu tenho dois índices que são relevantes, que é R tal, R', tal'. Tá? A mesma coisa se aplica do caso anterior. Se eu faço um deslocamento num certo átomo, né, ele mesmo vai sentir uma força restauradora igual a 2K vezes o deslocamento. E aí, isso aqui vai ser, esse elemento vai ser positivo igual a 2K quando R for igual a R' e tal igual a tal'. Ou seja, quando eu tiver o mesmo átomo, quando eu estiver olhando a força associada ao deslocamento do próprio átomo. Certo? Beleza. E vai ser igual a menos K em várias outras situações que agora eu vou ter que considerar com cuidado. Por exemplo, ele pode ser menos K quando eu tiver na mesma célula unitária. Né? Por exemplo, eu desloquei a massa M1. A massa M2, que está na mesma célula unitária à direita, vai sofrer uma força na mesma direção de deslocamento. Tá? Então isso aqui vai ser menos K quando R igual a R' e quando tal igual a 1 e tal' igual a 2. Está claro isso? Esse é um caso onde eu também vou ter elementos não nulos na minha matriz dinâmica. Mas eu também vou poder ter elementos não nulos com R diferente de R'. Por exemplo, se eu movo esse cara R da origem para a direita, o cara que está na célula unitária anterior
também vai sofrer uma força para a direita. Então, eu vou ter também menos K se R' é igual a R menos A. Tá? O átomo que sofre a força está na célula anterior. E tal igual a 1, tal linha igual a 2. Isso. E aí o outro caso que eu vou ter é quando eu faço um deslocamento no átomo M2 e eu olho para a força no átomo M1, que também está na célula seguinte. Então isso aqui vai ser menos K com R' vai ser igual a R mais A, tal igual a 2, tal linha igual a 1. Tá? Então são essas situações onde eu vou ter elementos de matriz não nulo e vai ser 0 nos outros casos. Tá? Acho que talvez eu tenha trocado R' por R nessa descrição, mas não importa muito. Isso é mais difícil de indexar de fato do que de escrever o resultado. Todo mundo entendeu assim, quais átomos sofrem forças quando os outros átomos são deslocados, né? Então a gente dá para ver que também eu vou ter uma matriz de constante de força com vários elementos não nulos, vários elementos nulos e apenas alguns não nulos associados a deslocamentos e forças entre átomos primeiros vizinhos. Tá? Todo mundo entendeu isso? Está um pouco complicado os índices, mas depois com calma vocês dão uma olhada nisso e vai ficar claro. Vamos olhar agora a matriz dinâmica. Como eu antecipei, a matriz dinâmica vai ser uma matriz 2 por 2. E vamos olhar então separadamente para cada um dos elementos de matriz dela. Bom, a expressão geral vai ser D de tal linha, né? Como função do vetor de onda K. 1 sobre raiz quadrada de m tal linha. Soma em R', φ de R tal, R' tal linha, E elevado a menos I, K, R menos R'. Tá? Essa é a expressão geral que eu tenho. Beleza. Vamos olhar o elemento 1,1. D11 de K. Ou seja, o elemento entre o átomo da base 1 e ele mesmo. Tá? Quando eu tenho esse somatório aqui por vetores da rede de Bravais, os únicos termos não nulos que vão aparecer são exatamente quando R igual a R'. Né? Se eu estou olhando as interações ou as forças entre o átomo 1 e outros átomos 1, como eu tenho interação entre primeiros vizinhos apenas um átomo 1 não interage com outro átomo 1, só com ele mesmo. E os seus vizinhos são todos átomos do tipo 2. Certo? Se eu tivesse interação entre vizinhos mais distantes, né, entre segundos vizinhos, aí sim eu teria outros termos. Mas nesse caso aqui, eu só vou ter um termo nesse somatório. A massa vai ser M1 vezes M1, raiz quadrada disso que dá 1 sobre M1.
E o único termo desse somatório vai corresponder a R igual a R', o fator de fase vai morrer nesse caso, e vai ter aqui apenas 2K. Porque a força restauradora, a constante de mola associada, nesse caso diagonal, é 2K. Então isso aqui é 2K sobre M1. Tá claro isso? Tá. Então, já que vocês entenderam, quanto vale dar D22 de K? Sobre M2, 2K. Mesma coisa. 2Kzão sobre M2. sobre M2. Então, os elementos de matriz da diagonal dessa matriz 2×2, da matriz de constante de força, são tranquilos, são simples de obter. Agora vamos olhar para D12, já é um pouco mais complicado. D12 de K. D12 de K. Primeiro, no denominador vai ter 1 sobre raiz quadrada. As massas são diferentes agora, então raiz quadrada de M1 vezes M2, certo? E no somatório eu vou ter 2 termos, tá? Quando eu mexo a massa M1, eu vou ter um termo associado à força na massa M2 que está na mesma célula unitária e a força na massa M2 que está na célula unitária anterior. Tá? Repara que nesse expoente aqui entram não as diferenças entre distâncias entre átomos, entram as diferenças entre vetores da célula unitária. Então, num caso, R menos R' vai ser 0 e no outro caso vai ser mais ou menos A. Tá? No caso vai ser mais A, nesse caso que eu falei. Então eu tenho 2 termos aqui que, vamos lá, multiplicando pelo elemento de matriz correspondente. Menos K sem fator de fase nenhum, e o outro menos K elevado a menos e Kzinho escalar, Kzinho A. Tá? Onde A é a diferença é o parâmetro de Reid, a diferença entre os 2 vetores das células unitárias vizinhas. Eu não me preocupei muito com o sinal aqui, porque não vai fazer muita diferença, porque um vai ser menos A e o outro vai ser mais A, porque eu sei que os valores dessa matriz dinâmica são reais, então essa matriz é hermitiana, então os elementos de fora diagonal, um tem que ser complexo conjugado do outro. Né? Então eu já sei de cara que D21 de K é igual ao complexo conjugado desse aí. 1 sobre raiz de M1, M2 menos K elevado a IK. Kzinho. Beleza, gente? Então, agora é um problema um pouquinho mais complicado, mas é só álgebra, né? Eu tenho que diagonalizar essa matriz 2×2. Eu não vou fazer isso aqui para a gente não perder muito tempo, mas é algo que vocês podem conferir em casa. Então, só reescrevendo a matriz explicitamente, tá? Então, D de K, minha matriz dinâmica, ela tem essa estrutura. Elementos da diagonal, 2K sobre M1, 2K sobre M2, e elementos de fora da diagonal, menos K sobre raiz de M1 e M2, 1 mais é elevado a menos IKA, e na outra diagonal menos K 1 mais é elevado a menos IKA
sobre raiz de M1 e M2. Tá? Beleza, então depois vocês podem verificar a álgebra, mas eu já vou dar então o resultado da diagonalização dessa matriz. Os autovalores dela agora são bem mais complicados de escrever. Eu vou ter que... Os autovalores são ômega ao quadrado, né? Então eu vou ter ômega ao quadrado vai ser... Vou ter duas soluções, dois autovalores. K M1 mais M2 sobre o produto M1 M2. E aqui mais ou menos raiz de menos 2 vezes 1 menos cosseno de Ka. M1 quadrado, M2 quadrado. Sobre M1 mais M2 ao quadrado. Dá pra... Tá? Essa coisa toda aqui. Dá para substituir esse termo da massa reduzida, né? Isso aqui é massa, é 1 sobre a massa reduzida. Tá? Mas deixa eu deixar assim explicitamente, porque eu já vou analisar algumas coisas em termos de M1 e M2. Na matriz, o termo 2,1 é menos de K ou mais? Aqui é mais. Tá? Aqui é menos, aqui é mais. Beleza. Bom, aí então agora eu tenho para cada K duas soluções. Tá? Quando eu faço um gráfico dessas duas soluções, então ômega como função de K, eu tenho dois que a gente chama de ramos, né? São os análogos às bandas, nos casos de elétrons, que a gente chama as diferentes soluções para um dado K. A gente chama de bandas, para os fônons a gente chama de ramos. Tá? É uma questão de nomenclatura. Então, quando eu vou de menos π sobre A até π sobre A, na primeira zona de Brillouin, vamos olhar o caso K igual a zero. O caso K igual a zero, vetor de onda igual a zero, é fácil de ver quais são as soluções. Repara, quando K igual a zero, isso aqui tudo é 1 menos cosseno é zero, então isso aqui vai embora. E eu tenho uma coisa aqui que fica 1 mais ou menos 1. Né? Então a gente já vê que tem uma solução que é ômega igual a zero, que é exatamente aquele ramo acústico que eu tinha antes, ou seja, para K igual a zero, uma das soluções tem frequência zero. Corresponde também a uma translação do cristal como um todo. Mas tem uma outra solução que não. Na verdade, ela vai ter frequência máxima. Quando K igual a zero, eu tenho uma outra solução que aqui dentro desses colchetes é 1 mais 1, que dá 2. Então eu vou ter uma frequência que eu vou chamar de ômega zero aqui, que é não nula. Tá? Que vai ser 2 vezes K, M1 mais M2, M1 vezes M2. Tá? Então eu já vou até escrever esse valor aqui. Esse é o gráfico de ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado, desculpa. Isso aqui é ômega, mas o que está escrito ali é ômega ao quadrado. Então vai ser raiz quadrada disso tudo que eu falei. Tá? Então, ômega zero é raiz quadrada de 2K M1 mais M2 sobre M1 M2. É a frequência máxima de vibração que eu posso ter nesse cristal. Certo? Beleza.
Bom, as outras soluções não são tão simples, mas eu vou dar a resposta para vocês. O modo que eu chamo acústico, né, que é esse que vai com frequência zero para cá igual a zero, ele, mais uma vez, começa a linear assim, aí depois, tipo um seno. E esse modo ótico, ele tem um comportamento diferente, faz mais ou menos assim. Tá? Então, esses são os dois ramos de fono que eu tenho. Esse é o chamado ramo acústico. Ele tem esse nome exatamente porque para cá igual a zero a dispersão é linear, então ele é associado à velocidade do som, à propagação do som. E esse ramo de cima aqui é chamado ramo óptico. Eu já vou dizer por que esse nome. Tá? Mas ele é associado a uma frequência não nula para cá igual a zero. Na borda da primeira zona de Brillouin, as frequências também, isso é menos simples de ver, né? Mas é quando K igual a mais ou menos π sobre A, uma frequência vai ser raiz quadrada de 2K sobre M1. M1 é a massa menor, então vai estar associada à frequência maior. E a outra frequência vai ser raiz quadrada de 2K sobre M2. Então essa é a relação de dispersão de fônons, né, os modos normais de vibração para um cristal. Unidimensional com a base diatômica. Okay? Beleza. O que mais que eu tenho? Na vizinhança de K igual a zero para o ramo acústico, eu tenho também uma dispersão linear, como eu falei. Então isso é K igual a zero, né? K igual a zero, o ramo óptico. Para K próximo de zero, no ramo acústico, eu tenho ômega é igual a CK, mais uma vez, né? Uma relação linear, dispersão linear, associada a uma velocidade do som. C é igual a A raiz de K sobre 2 M1 mais M2. Essa é a velocidade do som nesse caso. Bom, vamos olhar alguns padrões de vibração desse cristal. Mais uma vez, tudo que eu falei aqui eu joguei para vocês, mas sai de uma análise dessa equação. Mas é só álgebra, então acho que não vale a pena a gente fazer aqui. Tá? Mas vamos olhar só assim, as consequências dessa álgebra. Aqui, como eu falei, o modo acústico em K igual a zero é o modo de translação. Aliás, então, em K igual a zero, o próximo de K igual a zero, eu não falei do vetor de polarização, esqueci de falar, né? Então, o vetor de polarização agora vão ser os autovetores dessa matriz dinâmica. Tá? Os autovalores são ômega quadrado, os autovetores são os vetores de polarização. No caso agora, a polarização não tem o significado da orientação de um vetor de deslocamento, porque ainda como eu estou em uma dimensão, ainda todos os deslocamentos são na direção x. Mas o vetor de polarização, se vocês lembram bem, ele também carrega a informação sobre tal e tal linha. Então ele vai dizer o deslocamento relativo do átomo 1 em relação ao átomo 2. Tá? E em K igual a zero, para o modo acústico, ε1 igual a ε2. Os dois deslocamentos estão na mesma direção. O acústico.
e o contrário, ε1 igual a menos ε2, para o modo óptico. Ou seja, para o modo óptico, o deslocamento relativo de dois átomos da mesma célula unitária são em direções opostas. Tá? Então é por isso que eu estou mostrando aqui, essa é a figura do modo acústico em K igual a zero, que é esse modo de translação que a gente já viu antes, todos os átomos se deslocando na mesma direção. Agora, olha só o modo óptico em K igual a zero. Esse é o modo óptico em K igual a zero, esse que tem frequência máxima, ômega zero. É o que eu falei antes, os deslocamentos relativos de dois átomos na mesma célula unitária estão em direções opostas, né? Então, eles de fato estão vibrando um contra o outro. Tá? E aí a gente já entende por que ele é chamado de modo óptico. Se, além de terem massas diferentes, esses dois átomos tiverem cargas diferentes, como acontece, por exemplo, num cristal iônico, né, que é o caso mais claro, onde você tem separação de cargas num cristal, sob a ação de onda eletromagnética, ou seja, sob a ação da luz, um campo elétrico, um dado campo elétrico vai fazer eles terem acelerações em direções contrárias. Tá? Então, esse modo óptico ele vai interagir fortemente com a radiação eletromagnética. Em particular, as frequências típicas de vibração são na faixa do infravermelho. Por isso que a espectroscopia de infravermelho é uma das técnicas mais importantes para você descrever, para você obter aí os modos normais de vibração de cristais. Então, na ressonância, quando a minha frequência da minha luz for igual às frequências dos modos normais do cristal, vai ter uma forte absorção da luz infravermelha. Tá? E é por isso que é chamado de modo óptico. Nesse caso seria uma espécie de ressonância ou não tem? Isso. Sempre que a frequência da luz for igual, né, a frequência, uma dessas frequências desses modos normais, eu vou ter uma absorção forte de luz, né, para aquela frequência. Como o vetor de onda do fóton tipicamente é muito menor do que o vetor de onda do elétron, né, o cone de luz do fóton é uma coisa assim. A velocidade da luz é muito maior do que essas velocidades de vibração. Né? Então, a relação de dispersão para o fóton é uma coisa assim, tá? Com uma velocidade muito mais alta. Então, nesses processos de emissão ou absorção de fóton no infravermelho, eu posso, para todos os efeitos práticos, considerar a absorção cujo o momento do fóton, né, é igual a zero. E isso vai causar, então, por conservação de momento, eu vou estar criando um fônon também com momento próximo de zero, mas cuja frequência vai ser da ordem de ômega zero, a frequência de ressonância aqui. Tá? Esse é um dos processos de interação da radiação eletromagnética com a matéria, na faixa do infravermelho. Bom, o que mais? Eu posso olhar para os modos acústicos e ópticos na fronteira da primeira zona de Brillouin, em K igual a π sobre A. Tá? Então, assim, sem me deter muito nas contas, só dando para vocês os resultados, no modo acústico, no ramo acústico em K igual a π sobre A, eu tenho essa frequência raiz de 2K sobre M2. Repara, ela depende só da massa M2, não da massa M1. O que me sugere que o padrão de vibração que eu tenho, a massa M1 vai estar parada e só a massa M2 vai estar se movimentando. É exatamente isso que eu estou vendo aqui. Né? Para o modo acústico igual em K igual a π sobre A, a massa M2 estão oscilando e a massa M1 está com deslocamento zero. E no modo óptico, o contrário acontece. Né? A massa M2 está parada e as massas M1 estão se deslocando. Tá? Tem também um filminho aqui que eu acho que eu esqueci de mostrar. Ah, tá aqui. Isso aqui ilustra um pouco esses resultados, né? Então, tanto em K próximo de zero,
e na fronteira da primeira zona de Brillouin, os modos acústicos e óticos. Tá? O modo acústico eu tenho o deslocamento quase como se fosse uma translação, ou próximo disso. O modo óptico, as massas todas se movem em oposição de fase. E na fronteira da primeira zona de Brillouin, uma das massas fica parada e a outra se movimenta. No modo, a menor frequência no modo óptico é sempre com a maior massa parada? Com a maior massa parada. A menor massa se movimentando, então, porque como está no denominador aqui, a menor massa dá uma frequência maior. Tá? Eu tenho um gap, repara que eu tenho um gap aqui, né? Uma região onde não tem frequências permitidas. Aqui na fronteira da zona, o que eu chamo de óptico e acústico não é tão relevante, né? Isso é uma nomenclatura mais sólida quando eu estou próximo de K igual a zero. Mas, de fato, o que vem do modo acústico, ele vem com uma frequência menor do que o ramo que vem do modo óptico. Tá? Então, esse está associado à massa menor e esse está associado à massa maior. Oi? Se eu quiser que o meu sistema esteja no modo normal específico, tem como escolher? Para você excitar o seu sistema com um modo normal específico, mais uma vez, você tem que ter algum processo que a gente ainda não discutiu para você criar fônons com aquele vetor de onda e com aquela energia específica. Tá? Então, eu já entro no processo de criação de vetores de fônons, que algumas maneiras de ser feitas. Em geral, são interações que eu tenho com outras partículas ou quase partículas, ou interação com fótons ou com elétrons, né, que vão gerar ou vão causar, né, a criação de fônons com um vetor de onda e com frequência bem definida. Tá? Então é possível, mas assim, a maneira de se fazer isso é, como eu falei, com interação com outras excitações, com outras quase partículas do seu sistema. O que significa o ômega? Um K entre o 0 e o P sobre E. Nessa região. Um valor de K qualquer? É. Ele vai corresponder a uma certa excitação com essa frequência e esse vetor de onda, com um certo padrão oscilatório que eu não mostrei ali. Mas, enfim, vai corresponder a uma certa onda propagante no meu cristal com um certo comprimento de onda, dada por 2π sobre K, e uma certa frequência. Mas é que o K ele não só pode assumir eu tenho pensado errado, ou 0 ou π sobre A? Não, o K eu posso ter qualquer valor, é como o caso dos elétrons, né? Qualquer valor entre menos π sobre A e π sobre A. Ah, tá. Achei que fosse discreto. Não. É um quase contínuo de vetores de onda, como no caso dos elétrons. Beleza, então, gente. Então a gente já tratou dos dois casos mais simples. Os casos reais, assim, cristais em 3 dimensões com um número de átomos arbitrário por célula unitária, são obviamente mais complicados para resolver analiticamente. Em geral você tem que resolver numericamente. Então a gente não vai fazer isso aqui. Mas eu vou fazer uma descrição qualitativa do que você espera que aconteça em 3 dimensões e com um número qualquer de átomos por célula unitária. Então esse é o exemplo C, cristais tridimensionais. Então vamos considerar 2 casos aqui. Tá? O primeiro caso com um átomo por célula unitária. Cristal monatômico em 3 dimensões. Só por argumentos de dimensionalidade, a gente já pode
entender um pouco o que vai acontecer, né? A minha matriz dinâmica, qual vai ser a dimensão dela nesse caso? 3D, T igual a 1, né? Um átomo por célula unitária. Então a matriz dinâmica vai ser 3 por 3, certo? Então para cada vetor de onda K, eu vou ter 3 soluções, tá? 3 ramos. Agora, assim, como é que eu posso saber se esses ramos vão ser óticos ou acústicos? O que define se um ramo é ótico ou acústico é o seu comportamento próximo de K igual a zero, certo? Em exatamente K igual a zero, eu falei que eu tenho modo de translação, concorda? Em uma dimensão. Em 3 dimensões, eu vou ter 3 modos de translação correspondentes a 3 possíveis direções de translação, x, y, z. Concorda? Então, o meu vetor de polarização agora é um vetor em 3 dimensões. Eu vou ter 3 componentes. Mas quando K vai para próximo de zero, as translações que eu posso ter correspondem a translações na direção x, na direção y e na direção z. Então, todos esses 3 modos são modos acústicos. Porque no limite em K igual a zero, eles têm que corresponder a 3 translações. Tá? Então, o que eu espero, nesse caso, de um átomo por célula unitária, ômega como função de K, é exatamente uma relação de dispersão que eu tenho 3 modos acústicos, né, que vão para K igual a zero, vão para a frequência zero. Possivelmente, podem ter velocidades de propagação de onda diferentes, né? Nada obriga que todos esses 3 modos tenham a mesma velocidade de propagação. Na verdade, em geral, elas vão ser diferentes. Tá? Então, nesse caso, um átomo por célula unitária em 3 dimensões, o resultado é que eu tenho 3 ramos acústicos. Agora, esses 3 ramos acústicos, todos eles vão estar associados à propagação do som ou não? Ou tem um deles que é especial, diferente do... O que é o som? Que tipo de onda é o som? Uma onda longitudinal. Uma onda longitudinal. O que é uma onda longitudinal? A perturbação ela é paralela à propagação. Isso, os deslocamentos dos átomos estão na mesma direção do vetor de onda K. Certo? Então, se eu defino a direção de propagação do vetor de onda, eu tenho apenas um modo acústico, um modo sonoro, digamos assim. Dos 3 acústicos, um vai ser associado à propagação, que é o modo longitudinal acústico. Os outros 2 vão envolver deslocamentos dos átomos perpendiculares ao vetor de onda K. Tá? Então, isso são os que a gente chama de modos acústicos longitudinal e acústicos transversais. E a gente usa mais a nomenclatura em inglês, né? Eu tenho um modo LA, que é Longitudinal Acoustic, e 2 modos TA, que é Transversal Acoustic. TA, LA. Nessa figura aqui, eu estou ilustrando isso aqui, essa ideia, tá? Então, vamos supor que o meu vetor de onda K está aqui, para a direita, né? Nessa direção. Então, um dos modos acústicos eu vou ter deslocamentos na mesma direção do vetor de onda K, e nos outros 2 eu vou ter em direções perpendiculares. Então, esse é o modo LA, e esses 2 modos são os modos TA. O que eu chamo de som, na verdade, só corresponde à onda longitudinal acústica, apesar desses outros 2 a gente chamar de acústico também, por outras razões. Tá? Beleza? Ok. Agora vamos ao caso mais geral possível. Para terminar a aula. Vou considerar que eu tenho 3 dimensões e um número qualquer P de átomos por célula unitária.
Então, P átomos por célula unitária. Bom, eu já sei que nesse caso a matriz dinâmica vai ser 3P por 3P, né? Então, eu vou ter 3P soluções da minha equação de autovalores para um dado K. Então, eu tenho 3P ramos. Né? Se P é igual a 2, quer dizer, 2 átomos por célula unitária, eu vou ter, então, 6 soluções em 3 dimensões. Em uma dimensão eu só tinha 2 soluções, em 3 dimensões eu vou ter 6 soluções. Então, desses 3P modos, minha pergunta para vocês é quantos deles vão ser acústicos e quantos vão ser óticos? O que caracteriza um modo acústico? A frequência dele vai a zero quando K é igual a zero, de modo que os deslocamentos estão associados a translações. Então eu não posso ter mais de 3 modos acústicos, certo? Porque eu só posso ter translações ortogonais, digamos assim. Esses deslocamentos têm que ser ortogonais, né? São soluções de um problema de alto valor. Eu só posso ter deslocamentos de translação nas direções x, y e z. Não tenho mais como ter deslocamentos que não me produzam oscilações de frequências, né? Com ômega diferente de zero. Então, desses 3P modos, eu continuo tendo só 3 acústicos. E os outros 3P menos 3 vão ser modos óticos. Tá? Então, nesse caso, eu tenho 3P modos, onde eu tenho 3 acústicos apenas ainda, e 3P menos 3 modos óticos. Então, ilustrando um caso para P igual a 2, por exemplo, 2 átomos por célula unitária, esquematicamente, uma relação de dispersão poderia ser entre menos π sobre A e π sobre A, poderia ser algo assim, né? 3 modos óticos, e 3 modos acústicos também, tá? Que podem ou não ter a mesma frequência quando K é igual a zero. Você repara, quando se P igual a 3, P igual a 4, quanto mais complicado for o meu sistema, mais átomos por célula unitária eu tiver, eu continuo tendo sempre 3 modos acústicos, mas o número de modos óticos vai aumentando cada vez mais. E essa distinção entre modos longitudinais e transversais permanece e também ela ocorre nos modos acústicos. Nesse exemplo que eu mostrei para vocês, com 6 modos, eu tenho um LA e 2 TA, e eu tenho um LO longitudinal ótico e 2 modos TO transversais óticos. Tá? Então, em geral, às vezes você lendo artigos, se você trabalha na área de matéria condensada, você vai ver essa nomenclatura aparecendo, né? Ao se referir a algum fono, algum modo normal de vibração, identificar ele como modo LA, TA, ou LO, TO, alguma coisa assim. Tá? Beleza, gente. Tá claro? Então é isso. Com isso a gente terminou essa descrição de modos normais de vibração num cristal, e a partir da aula que vem, na semana que vem, a gente vai começar a ver propriedades térmicas desses modos normais, e para isso a gente vai introduzir a mecânica quântica. A gente vai quantizar esse problema do oscilador harmônico, né? E vamos ver as consequências disso para as propriedades térmicas, e em particular para o calor específico dos sólidos. Tá bom?